Renato, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradecemos assim de maneira muito enfática, né, esse aceite. Boa noite, faça aí sua apresentação, diga de que cidade que você é, qual curso que você está fazendo com a gente, que você já fez, de repente já finalizou, e fale um pouco do seu texto que você também publicou no nosso caderno Terça Vez. Ok, boa noite, professores, professor Adriano, professor Daiane, os nossos seminaristas, né, estão nos assistindo, o meu colega Plínio, né, de banca. Então, eu falo de Vila Velha, né, Espírito Santo. Eu sou servidor público do setor administrativo escolar, né, trabalho no administrativo escolar. E eu sou formado, no caso, terminei minha graduação na casa, né, na Uninter, em 2021, né, em outubro, e foi justamente o trabalho, né, que foi submetido, que foi o artigo TCC, né, do curso. E o meu tema do artigo foi as bem-aventuranças no seu contexto histórico, o perigo da interpretação alegórica. E aí a gente pode observar que outras tradições religiosas dão ênfase ao texto das bem-aventuranças. Por exemplo, Mahatma Gandhi, ele disse o seguinte, que se toda a Bíblia se perdesse, mas se o sermão das bem-aventuranças não se perdesse, nada teria se perdido, né? E aí a gente vê, poxa, um líder hindu, né, da religião do hinduísmo, fazendo essa ênfase na tradição cristã. Só que aí a nossa proposta do texto foi uma proposta hermenêutica para se entender o contexto das bem-aventuranças. Porque hoje as bem-aventuranças, né, o texto bíblico, ele é apresentado já na sua forma alegorizada, né? E esse não era o propósito original do texto, né? O texto ele tem um contexto, ele tem um chão. E aqui, para mim fazer uma citação de um grande teórico brasileiro que eu admiro muito, sigo, e o artigo tem referências dele também, que é o André Chevitarese. Ele diz o seguinte, que quando nós tratamos do cristianismo, nós, principalmente do texto do Novo Testamento, a gente não pode tirar o texto do seu chão original. Qual é o chão original do texto do Novo Testamento? O Império Romano, né? E hoje não se fala do Império Romano como contexto histórico quando se trata das passagens bíblicas do Novo Testamento. Isso é muito importante. E aí, o texto das bem-aventuranças vai ser justamente uma crítica a esse sistema. E aí, contextualizando do tema, é o seguinte, as bem-aventuranças proferidas por Jesus de Nazaré foram palavras no sentido literal para uma população judaica do primeiro século que estava sendo massacrada e oprimida por um sistema político, o Império Romano, né? E aí a gente coloca um problema de pesquisa, que é o seguinte, como a gente entende, por exemplo, quando Jesus cita bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje é mostrado isso como uma virtude, né? As bem-aventuranças são hoje transmitidas como virtude. É virtuoso você ser pobre, é virtuoso você chorar. Só que esse não é o contexto e a proposta do autor original do Evangelho, né? Aqui nós estamos falando de um autor, por exemplo, a princípio estamos falando de Mateus e estamos falando de Lucas. Então, nós estamos falando das suas comunidades. Então, esses autores estão escrevendo lembranças dos ditos proferidos pelo seu mestre, né, Jesus, em relação às suas comunidades, né? E hoje isso não é apresentado ao público, né? E aí a gente,
por alegorizar as passagens, né, a gente deixa de tirar uma grande lição que a passagem em si ela contém, né? Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, e a gente vai olhar no original a palavra pobre, a gente vai entender que pobre significa, do grego, né? Como o Novo Testamento foi escrito em grego, pitekoi, que são mendigos, né? Então, assim, Jesus está falando para essa população que era jogada às margens da sociedade, que a proposta desse anúncio do reino, um reino de igualdade e justiça, viria para acolher essas pessoas, né? E assim são nos demais trechos, né? Bem-aventurados os que choram, porque pois eles serão consolados. Hoje a gente dá ênfase ao seguinte: bem-aventurados os que choram, mas espera aí, o que é chorar? Se a gente for pegar um estudo e a gente for ver nos vários comentários bíblicos, por exemplo, da questão do choro, desse chorar, a gente vai ver que esse choro é o choro de luto. Luto por quê? Porque aquelas pessoas estão chorando pelas percas que o Império Romano causa, né? O Império Romano invadia as residências, as pessoas exploravam, né? Ao ponto de delas perderem as suas vidas. Então, essa é a proposta do autor, chorar, porque eles vão ser consolados justamente por essa proposta do reino acolhedor, né, de justiça. E aqui agora, não num mundo metafísico, né, como é apresentado hoje alegoricamente. E aí, quando a gente vai tratar do texto das bem-aventuranças, a gente tem que colocar no seu contexto histórico, e aí a gente compara com a seguinte situação. Muitos autores, hoje, quando vai falar do texto, faz uma analogia ao texto do apóstolo Paulo, por exemplo, lá de Romanos, né? Justificação pela fé, né? Que é onde, que tendo o sermão da montanha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? E eles fazem essa ligação, não, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça do Cristo. Mas aí a gente para analisar, a gente acaba cometendo um anacronismo, né? Porque o ministério do apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso, vai começar no ano 40, né? E o ministério de Jesus é no ano 30. Então, assim, a gente tem esse tempo. E então a proposta do autor é outra, né? O apóstolo Paulo, ele vai apresentar esse Jesus já helenizado, já entronizado como divindade, né? Diferente do contexto ali dos autores ali dos evangelhos, que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Mateus e Lucas, que tratam sobre as suas comunidades e relembrando as bem-aventuranças proferidas por Jesus de Nazaré, né? E aí, durante a pesquisa, justamente foi esse o problema, que hoje, quando se apresenta um texto das bem-aventuranças e você busca o sentido do texto, né? Hoje, geralmente, no senso comum, você vamos nos deparar com afirmações do sentido do seguinte: a melhor forma de entender que Jesus quis dizer com os pobres de espírito é buscarmos que seria o contrário disso. Contrário, considerando o contexto, seria orgulhosos de espírito, ou seja, pessoas que dependem de Deus, então toda essa questão ontológica que não é o sentido da mensagem original do texto. E aí a gente trabalha muito com isso, com a questão dos métodos hermenêuticos, né? Que foi justamente algo que foi abordado na universidade, essa questão da hermenêutica dos textos sagrados. Aqui eu procurei abordar, pelo próprio tema, né, a questão da referência teórica ao cristianismo, mas a gente poderia abordar isso em outras tradições cristãs, outras tradições religiosas, como na própria introdução do artigo
eu menciono, né? Porque é questão hermenêuticas. Então, toda tradição religiosa que tem o seu texto sagrado precisa de uma fonte hermenêutica para se entender, né? Então, assim, as bem-aventuranças, a referência teórica é o cristianismo, mas pode-se também se considerar as demais tradições religiosas, né, com seus textos, porque na falta de uma hermenêutica correta, considerando o contexto histórico do texto, nós corremos o risco de fazermos anacronismos e, com isso, consequentemente, nós corremos o risco de fortalecer e fazer o fundamentalismo religioso, né? Excluir pessoas no nome de um texto sagrado, né? Isso é muito, muito perigoso. E aí, por exemplo, a palavra bem-aventuranças no grego, makarios, traduzidas como felizes, só que quando nós vamos parar e analisar, aquela comunidade, principalmente Jesus, ele era ele falava em hebraico, né? Em hebraico. Então, em aramaico, né? Ele falava em aramaico. Então, o sentido de certas palavras mudam, né? De uma língua para outra. Então, por exemplo, bem-aventurados, né? Makarios, no grego, mas quando nós vamos analisar, por exemplo, no hebraico, que é próximo ao aramaico, nós vamos encontrar outra palavra, axé, por exemplo, né? Ou axerei, que são bem-aventurados no hebraico, e que o significado é avante, né? E aí a gente para analisar, mas avante, por que avante? Porque justamente essa era a proposta do autor, avante, um ânimo para aquelas pessoas que estão sendo oprimidas, né? Então, é muito interessante a gente observar essa questão, né? E o objetivo geral da pesquisa, então, foi essa, alertar o leitor do perigo da interpretação alegórica. Por isso que o tema, as bem-aventuranças, o perigo da interpretação alegórica. De textos literais, né? E aí, tendo como referencial teórico o Sermão das Montanhas e o cristianismo, né? E apontar ao leitor a maneira correta de se interpretar o texto na sua forma literal e contextual, né? Levando o contexto histórico do texto. E buscar para isso o fundo histórico, né? do texto. Então, a justificativa hoje o texto das bem-aventuranças é interpretado de forma alegórica, fora do seu contexto histórico, cultural e linguístico, né? E aí a gente usa os métodos hermenêuticos para a gente poder entender isso, né? Que é um método histórico-crítico, histórico-gramatical, que são métodos que buscam trazer críticas ao texto, mas críticas no sentido de usar outras disciplinas na sua cientificidade para trazer justamente uma lucidez, né, do texto. Então, nós temos os métodos histórico-crítico gramatical, que é mencionado no artigo, né, que é fundamental para a gente entender aqui o texto das bem-aventuranças como os textos bíblicos em geral, né, do Novo Testamento. Para finalizar a questão, quando nós falamos de alegoria e contexto histórico, né, e aí a gente tem que entender os métodos hermenêuticos ao longo da história que se desenvolveu. Então, quando nós tratamos de alegoria, nós temos que nos recorrer desde os pré-socráticos, né? Desde os pré-socráticos. E aí a gente vai se deparar, por exemplo, com a escola Alexandria, né? de Alexandria, que deu muita ênfase a essa questão, né? Do método alegórico, tendo lembranças dos pré-socráticos. E aí eu quero aqui fazer uma ênfase a questão do
do filósofo Homero, que ele, nos seus escritos, né, ele escrevia sobre os deuses gregos, né, e aí ele escrevia que os deuses, eles possuíam certa imoralidade, no sentido que eles se relacionavam com mulheres humanas, né, toda aquela questão mitológica que nós conhecemos do mundo grego. Mas Homero ele tinha um grande questionamento. Ele dizia assim, mas como nós estamos tratando de seres poderosos, né, deuses, e esses deuses são imorais e são violentos, né, fazem guerras. Como assim? Como Deus todo-poderoso pode, né, que a priori deveria ser benéfico ao homem, se torna seres contraditórios, né? E aí onde vai surgir, por exemplo, Heráclito, né, outro filósofo que vai interpretar e vai criar um método dos textos de Homero, que é justamente a questão alegórica. Ele vai falar, não, peraí, não é assim. Na verdade, nós temos que buscar um sentido atrás do texto, né? Tem um sentido por trás do texto. Então, a questão do método alegórico já começa aí, né? Esse sentido oculto, né, do texto. Né? Então, hoje, quando se fala, principalmente do Novo Testamento, então a gente tem essa ideia de, não, o texto ele tem um sentido oculto. Na verdade, não. O texto ele foi direcionado para um público e, na sua comunidade, aquela comunidade ali, principalmente, que está se mencionando o texto, ele está fazendo lembranças, né, dos ditos de Jesus, mas refletindo na sua comunidade, né? E aí nós temos a escola que combateu, vamos dizer assim, a escola de Alexandria, que foi a escola de Antioquia, né? Que ficava próximo hoje, que é a Turquia, né? Sendo que Alexandria ficava no Egito, né? No norte do Egito, que foi uma escola criada mais ou menos 100 anos depois da escola de Alexandria, para combater o método alegórico. E aí foi justamente onde foi se desenvolvido o método mais histórico do texto, buscando. Então, depois da história, vai se desenvolvendo esses métodos e vai chegar ao método histórico crítico, o histórico gramatical do texto, né? E aí, para finalizar, o contexto, a fundamentação teórica dos autores que nós desenvolvemos na pesquisa, foi o autor Thyssen, né, um teólogo alemão, que ele fala justamente das bem-aventuranças no seu contexto histórico, os ditos de Jesus como ditos para animar aquela comunidade que estava sendo massacrada por um sistema opressor, que era o Império Romano. Como eu disse no começo, o André Chevitarese, né, o professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro, que ele é especialista no Brasil sobre o Jesus histórico, e ele trabalha justamente essa questão do contexto histórico do Império Romano no chão do Novo Testamento, né, na sua formação do Novo Testamento. E a professora da PUC, Jaime, que ela trabalha, e nós citamos o artigo dela até no nosso artigo, que ela trabalha justamente essa questão ali do contexto da Galileia do século I, aquelas pessoas sofrendo opressão, e justamente a mensagem, né, memorial de Jesus de Nazaré para trazer o conforto para essas pessoas, uma proposta de um reino, mas um reino de justiça e de igualdade ao qual iria incluir essas pessoas, né? Que o Império Romano excluía por causa do seu sistema, né, político. E nós temos outros autores também, para citar só para curiosidade também, para os nossos seminaristas buscarem também referências, que é o Pedro Lima Vasconcelos, da Universidade Federal de Alagoas, que trabalha muito também essa questão do contexto histórico do Novo Testamento. O Crossan, um norte-americano, que também traz consigo uma proposta mais histórica do Novo Testamento. O Aslan
reza um norte-americano também, que ele também traz essa noção, né, do ministério de Jesus ali na Galileia do primeiro século, como incentivador, né, das pessoas que eram excluídas por esse sistema do Império Romano. E a metodologia utilizada foi bibliográfica, né, qualitativa e bibliográfica, usando essas referências desses autores, né, que foi mencionado aqui. Então, assim, as bem-aventuranças, o propósito do tema foi esse, alertar o leitor que a mensagem tem um contexto histórico e tem um público que foi direcionado. Então, a proposta do artigo e do tema é justamente essa, mostrar a grande problemática que a interpretação alegórica de certos textos pode ocasionar, né? E saber que muitos textos sendo lidos e lidados, né, de forma alegóricas, nós perdemos muitas lições valiosas do texto que poderiam ser adquiridas para a nossa reflexão pessoal, né, para a nossa reflexão em comunidade, enfim. Então, para finalizar, eu até faço uma menção aqui, uma lembrança. Um tempo eu postei um stories, né, dizendo que a interpretação alegórica ela gera o individualismo. E aí eu utilizo justamente o texto das bem-aventuranças. No versículo de que, por exemplo, quando o autor fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, eu interpretando alegoricamente, para mim, eu vou interpretar, eu estou chorando, porque eu estou desempregado no momento, mas eu vou ser consolado porque eu vou ter um emprego maior, eu vou ser curado da minha doença, enfim. Mas quando nós temos o método histórico e conhecemos o contexto, nós vamos saber, não, bem-aventurados os que choram, é aquela comunidade ali, ou seja, são várias pessoas, não é uma só, né? São várias, que vai ser consolados por uma proposta de um reino de justiça, igualdade, de inclusão. Então, basicamente, essa foi a proposta do artigo, né? Muito bom, Renato. Obrigado pela apresentação. Pena que o nosso tempo é muito resumido, né? Porque, de fato, o assunto é bem interessante. A gente talvez poderia até ficar mais um tempo aqui ouvindo você refletir sobre o tema. Nosso tempo é rápido, professora Daiane. Tivemos 2 excelentes apresentações. No contexto acadêmico, Plínio e Renato, eu até comentei, nós tivemos 2 apresentações pensando em qualificação periódico de CAPES, a gente teve 2 apresentações qualizar aqui, excelentes apresentações, Plínio falando sobre a questão trazendo uma reflexão, né, sobre o Maquiavel, um autor clássico, e o Renato trazendo uma reflexão fundamental sobre hermenêutica e interpretação do texto bíblico a partir do método histórico crítico, com uma base teórica muito sólida, né? Muito sólida. O professor André Leonardo Cheftarese, tive oportunidade de ouvi-lo na graduação no Rio de Janeiro, historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de História, acho que já aposentado, né? Mas uma referência, né, nessas pesquisas sobre Jesus histórico, vários textos clássicos, então, muito bacana. Professora Daiane, a palavra está com a professora. Acho que a gente não vai ter um tempo assim, para dialogar com os nossos alunos, mas uma reflexão, né, uma reação às apresentações brilhantes que nós estivemos aqui no primeiro momento. Exatamente. Parabéns ao Plínio, ao Renato, excelentes apresentações. Muito bom ouvi-los. E, rapidamente, professor Adriano, eu vou aqui fazer uma reflexão, né? Nós temos poucos minutos. Com o que ele destacando, né, a importância aí da hermenêutica, da interpretação,
né, o quanto vale não espiritualizar o texto ou alegorizar, né, não isolar o texto do seu contexto. E aí eu fiquei me perguntando, professor Adriano, se as interpretações errôneas que nós temos hoje, as heresias pregadas, né, que têm sido difundidas, podem ser misturadas, inclusive, com as fake news propagadas, que estão minimizando cada dia mais a propagação da verdade no tempo em que vivemos, né, a contemporaneidade. Então, acho que é muito importante nós pensarmos nisso e valorizarmos cada vez mais a hermenêutica, a verdadeira exegese, compreendendo os textos bíblicos que lemos, até para que a gente não contribua cada vez mais para propagar, né, fake news, propagar a falta da verdade que é tão presente no nosso tempo. É isso. Muito obrigado, professora Daiane, pela reação, importante reflexão, diálogo com os nossos autores. Nós não poderemos ter aí a tréplica. Nós chegamos ao final desse primeiro momento e eu quero agradecer mais uma vez, renovar o meu agradecimento ao Renato e ao Plínio pelas brilhantes contribuições, né? E eu tenho certeza que a partir da apresentação de vocês, vocês deixaram aí os nossos seminaristas curiosos para ler o texto, para conhecer o texto, para refletir. Eu gosto muito, assim, eu acho que isso é muito do nosso contexto acadêmico, né? É muito próprio do contexto acadêmico. Acho que está aparecendo um pouquinho ali na tela, já saiu. Essas reflexões a partir desses estudos de autores clássicos e esses estudos de autores que são referência, que têm uma substância teórica, né, consistente. Isso é muito bom, é muito gratificante, é muito enriquecedor, e vocês trouxeram isso para o nosso evento, né, tanto autores clássicos como os autores contemporâneos, robustos, como diria meu orientador, com músculo teórico, né, e isso é muito bom, isso é muito significativo. Muito obrigado pela brilhante apresentação de vocês. Muito obrigado, professora Daiane, por esse primeiro momento. Nós vamos fazer um breve intervalo, são 20 horas e 3 minutos. Às 20 horas e 10 minutos, nós voltaremos com mais 2 apresentações para a gente continuar aqui refletindo nesse seminário. Plínio e Renato, mais uma vez, muito obrigado. Nosso forte abraço. Tá? E podem continuar acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais, o nosso evento. Um abraço. Pessoal, 6 minutinhos, 20 horas e 10 minutos, nós voltaremos para mais um momento de reflexões. Muito obrigado.